Boa noite a todos, aos amigos da família Seal, que por hora nós não podemos estar juntos para nossa reunião de quinta-feira. Então hoje vamos fazer o nosso culto online, virtual, para estudar mais um pouquinho o nosso Evangelho. Antes vamos fazer a nossa prece, unir os nossos pensamentos, pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar em Maria e agradecer essa mais uma oportunidade de estudar. Vamos então orar a prece que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha até nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor Jesus. Agradeço essa oportunidade para iniciar o nosso trabalho, o nosso culto na noite de hoje. Vamos estudar o Evangelho então. O que nos foi passado, dando continuidade, ao estudo. Hoje o Evangelho é o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Em uma passagem do Evangelho de Mateus, o capítulo 19, versículo 3 a 9. Jesus nos fala: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separeis, pois, o homem o que Deus juntou. Essa passagem de Jesus fala exatamente do casamento, da união de um homem e uma mulher. Mas veja bem, aqui Jesus fala: já não serão duas, mas uma só carne. Nós temos que entender o real significado de uma só carne. Uma só carne a gente pode compreender que seria então a harmonia psíquica entre o casal.
São duas almas perfeitamente entrosadas na vida em comum. Seria também a complementação perfeita do casal. Uma só carne, podemos compreender também o conhecimento perfeito do universo masculino e o universo feminino, as suas diferenças psíquicas, orgânicas, suas verdadeiras funções, o equilíbrio e o amor. Isso é uma só carne. É o ajuste sexual, a fidelidade absoluta, o amor e o respeito que deve existir acima de tudo. Então, Jesus nos fala do casamento, da união. Mas nós temos, quando a gente pensa em casamento ou alguma coisa no futuro, o casar tem que ser uma atitude amadurecida, tanto para o homem como para a mulher. O casamento em si deve ser um ato extremamente responsável por parte do casal. Ambos estão se comprometendo afetivamente para o resto da vida. E aí, como o acaso não existe, o casamento, por assim dizer, é o reencontro de dois espíritos comprometidos para o crescimento moral e espiritual. Bom, agora vamos dar continuidade àquela mensagem de Jesus, porque não ficou só ali, tem mais. Mas por que, então, retrucou eles, quer dizer, os fariseus? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Tá aí. É o que acontece, o que acontecia na época, o que acontece hoje também, a dureza de coração. Por causa da dureza do coração que os casamentos terminam, que acontece os adultérios, as incompreensões, as insatisfações, as ilusões, os crimes e muitas vezes a violência, que resultam as separações, muitas vezes dolorosas para ambos, muita dor. É muito difícil esse momento, quando um casal vive uma separação, até chegar a hora de cada um cuidar da sua vida. É difícil. Não é um dia, 2 dias, não, às vezes leva muito tempo. Bom, então é importante, quando chega assim, nesse caso, é preciso separar. Então, nós temos o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já está de fato separado. O divórcio é uma lei que foi
feita por Nelson Carneiro na época e já faz um bom tempo. O divórcio não é contrário às leis de Deus, não é. E nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade do casamento. Mas ele disse, foi por causa da dureza do vosso coração. Deus instituiu o casamento com algumas finalidades. Então, o casamento acontece não é só para satisfazer o nosso egoísmo, o nosso ego, os nossos desejos. O casamento é um propósito divino. Deus instituiu o casamento com algumas finalidades essenciais para a vida do ser humano. O progresso moral e espiritual da sociedade humana. O desenvolvimento das virtudes, do amor, do perdão, da tolerância, paciência, que muitas vezes é difícil, mas num casamento a gente desenvolve isso aí. Querendo ou não, a gente se acostuma com o outro, certo? A educação moral da família. Uma outra finalidade de suma importância é a oportunidade da reencarnação dos filhos de Deus, que retorna à Terra como nossos filhos para seu progresso como espírito. É de suma importância o casamento, então. Então, agora a gente precisa compreender a missão dos pais com seus filhos diante da vida e diante de Deus. É preciso ter a consciência exata do papel de cada um na construção e manutenção da harmonia conjugal. Precisamos ter conhecimento, conhecer a vida. Todos nós, ao casar, queremos ser felizes, né? É a busca da felicidade. A maioria das vezes é através do casamento que a gente quer ser feliz. Conviver com a nossa alma gêmea, entre aspas. Mas é aquele que vai ficar conosco para sempre. Porque nem a morte separa um casal quando o amor é verdadeiro. Nem a morte. Então, queremos ser felizes? Queremos sim. Temos, assim, uma base para um casamento feliz. Não é uma receita, é uma base. Base, identificação de propósitos. Tá? Afinidade espiritual. Precisamos ser afins, espíritos afins. Não só o amor de nossa vida, mas como aquele irmão que vai nos acompanhar. A filosofia de vida que esposam, isso é muito importante. A absoluta certeza de seu sentimento. É preciso ter certeza que você ama. Apesar dos defeitos de cada um, mesmo sabendo que eles persistirão após o casamento.
ter a capacidade recíproca de divergir sem discutir e de argumentar sem brigar e compreender e aceitar as diferenças. E mais, importantíssimo, intensificar o perdão. Somente assim vamos ter uma vida conjugal feliz. Não separeis o que Deus juntou, é para essas almas afins que se amam verdadeiramente e que estarão juntos para o resto da vida. Bom, meus irmãos, esse era o nosso estudo de hoje para nossa reflexão. E devido ao que nós estamos vivendo hoje, falar de união matrimonial é importante, porque todos estão em casa. O ficar em casa veio na hora certa para a gente pensar, rever coisas que precisamos modificar em nossas vidas, na nossa relação, na nossa família. E agora vamos encerrar e agradecer a Deus por essa oportunidade de estudar o Evangelho, de fazer a nossa reflexão no nosso culto da noite. E daqui a algumas horas nós iremos nos recolher para o nosso sono, que seja um sono tranquilo e reparador, que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos ajudar nesse momento, porque estamos passando por uma dificuldade. Não vamos nos desesperar, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é bom para nós. Então eu quero desejar uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E mais uma vez agradeço a oportunidade.